E aí, galera, tudo certo para a prova do Enem? Se você quer saber o que vai encontrar na prova do Enem, fica ligado que após a vinheta, o que está na prova. Pessoal, hoje, dando sequência ao projeto Tá na Prova, nós vamos falar sobre um conteúdo que todo ano aparece na prova do Enem, dentro da área de Química Orgânica, que são os reconhecimentos das funções orgânicas. Então, vamos a esse reconhecimento. Vamos lá. Todo ano, questões sobre reconhecimento das funções orgânicas estão presentes nas provas dos diferentes vestibulares que ocorrem no país. E no Enem não é diferente. Então, reconhecimento das funções orgânicas está na prova. Vamos lá. Funções orgânicas. A química orgânica, ela possui uma diversidade de funções orgânicas, diferente da química inorgânica, que basicamente nós trabalhamos com as funções ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui na química orgânica nós vamos ter uma grande diversidade, ok? A função orgânica mais simples, de menor complexidade, são os chamados hidrocarbonetos. Pela própria denominação, são aqueles compostos formados apenas de hidrogênio e carbono. Então, todo composto que na sua estrutura aparece apenas átomos de carbono e hidrogênio, nós vamos classificá-los como hidrocarbonetos. Porém, nós vamos encontrar dentro da química orgânica funções que possuem outros elementos químicos além de carbono e hidrogênio, como oxigênio, são as funções oxigenadas, nitrogênio, as funções nitrogenadas, elementos da família dos halogênios, funções halogenadas, haletos, né? E ainda podemos ter compostos que possuem elementos metálicos, que vão dar origem aos compostos de Grignard, quando temos o elemento magnésio, né? Os sais orgânicos, quando possuímos na estrutura elementos da família dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, sódio, potássio, cálcio e assim por diante. Beleza? Aqui eu vou trazer para vocês as funções orgânicas mais cobradas na prova do Enem. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a estrutura de um composto e em cima dessa estrutura nós vamos analisar as funções presentes nesse composto. Então, o composto ele tem como estrutura um CH3 simples, CH2 simples, OH, simples, CH, N, H2, simples, C, dupla, O, simples, OH. Então, eu estou diante de um composto orgânico que tem na sua estrutura átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio e átomos do elemento nitrogênio. Então, nessa estrutura, nesse composto, eu tenho diferentes funções orgânicas, com certeza, fazendo parte desse composto. E quais as características que me fazem identificar essa e reconhecer essas funções? Então, vamos lá. Vamos começar por um grupo funcional muito famoso, muito conhecido, que é o grupo funcional OH, as famosas hidroxilas, ou também chamadas de oxitrilas. Quando nós temos uma hidroxila, um grupo funcional com essa característica, oxigênio ligado a hidrogênio, e esse grupo está ligado a um carbono que só forma ligações simples, ou seja, um carbono saturado, nós classificamos esse composto pertencente à chamada função álcool. Então, hidroxila ligada a carbono saturado, nós temos a função álcool. Se essa hidroxila estivesse ligada a um carbono que fizesse uma dupla ligação aqui, estaremos diante da função enol. E caso essa hidroxila estivesse ligada a uma cadeia aromática, que possui o núcleo aromático, essa função pertenceria agora à característica de um fenol. O composto seria reconhecido como função fenol. Beleza? Então, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Insaturado por dupla, enol. E hidroxila ligado à cadeia aromática, fenol.
Belezinha? Observamos aqui a presença de um nitrogênio, ou seja, característica de uma função nitrogenada. Se esse nitrogênio está ligado a um carbono e esse carbono só forma ligações simples, não forma uma dupla com oxigênio, como esse aqui, ó. Se esse nitrogênio tivesse ligado a um C-O, aí seria uma outra função, chamada de amida. Quando o nitrogênio está ligado a um carbono que não é um carbono C-O, que é chamado carbonila, nitrogênio ligado a carbono que não é C-O é uma amina. Então estamos aqui diante da função amina. Então nesse composto, além da função álcool, nós observamos aqui, ó, um grupo NH2, que é também reconhecido como grupo amino, que caracteriza a função amina. Então, nitrogênio ligado a carbono, que não é um carbono de carbonila, ou C-O, é uma amina. Se esse nitrogênio tivesse ligado a C-O, seria uma amida. Beleza? E para finalizar, observamos a presença de um outro grupo funcional muito famoso, que é o C-OH, que é chamado de grupo funcional carboxílico, né? Isso aqui é uma carboxila, característico dos chamados ácidos carboxílicos. Então, eu estou diante de um ácido carboxílico, devido à presença do grupo carboxila. Então, nesse composto aqui, nós temos três funções. Que funções são essas? Álcool, amina e ácido carboxílico. Beleza? Tranquilo? Vamos analisar aqui um outro composto, uma outra estrutura. Estou aqui representando um composto de cadeia cíclica, aromático, aonde, ligado a essa cadeia aromática, eu tenho uma hidroxila, dando sequência à estrutura escrita dessa forma, que é a estrutura em forma de bond line, eu tenho aqui ainda essas características. Então eu tenho aqui um composto que tem uma parte aromática, representado pelo núcleo aromático. Observo o famoso grupo funcional hidroxila. Observe que essa hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático. Se essa hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático, caracteriza a função fenol. Então eu tenho hidroxila ligado à cadeia aromática, a função fenol. Na sequência, eu observo a presença desse átomo de cloro, que está ligado a esse carbono aqui, que é um carbono que não é um carbono de carbonila, um C-O. Isso caracteriza a função aleto, então eu estou diante de um aleto. E o aleto aqui em questão é chamado aleto de alquila, porque está ligado a um carbono normal, não é um carbono de carbonila. Quando ele está ligado a um carbono que forma dupla com oxigênio, é um aleto de acila. Então, no caso aqui, halogênio ligado a carbono é um aleto. Como é um carbono que não é de carbonila, C-O, é um aleto de alquila. Se fosse um halogênio ligado a um carbono aqui, ó, desse tipo, seria um aleto de acila. Beleza? E para finalizar, observamos aqui a presença de um C, aqui tem um carbono, dupla O, que é uma carbonila, C-O, e observe que esse C-O está entre esses dois átomos de carbono. Carbonila entre carbonos caracteriza a função cetona. Então, nós temos nesse composto um grupo hidroxila ligado a aromático, função fenol, função aleto de alquila, halogênio, elemento da família 7A ligado a carbono que não é de carbonila, então aleto de alquila, e carbonila entre carbonos, que caracteriza a função cetona. Então, nessa aula de hoje, nós revisamos as características das principais funções que está na prova do Enem. Função álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Função amina, nitrogênio ligado a carbono que não é de carbonila.
Função ácido carboxílico, devido à presença da carboxila, C-OH. Função fenol, hidroxila ligada a aromático. Aleto de alquila, halogênio, elemento da família 7A, o cloro, ligado a carbono que não é de carbonila. E carbonila entre carbonos, que caracteriza a cetona. Beleza, pessoal? Nos encontramos numa próxima aula. Até mais!